Esta série de vídeos está sendo possível graças ao patrocínio e ao apoio do site slicklens.com. Se você busca presets de Lightroom de qualidade e feito por profissionais, é lá que você deve buscar. Veja o site slicklens.com, ele está aí embaixo, e confira. E usuários do grupo Lightroom Brasil têm 15% de desconto. Basta usar o cupom de desconto Lightroom Brasil, que está abaixo, verificar o endereço do site e adquirir seu preset para ajudar no seu fluxo de trabalho. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lightroom Brasil. E hoje o assunto vai ser preto e branco. Nós vamos falar sobre como utilizar o painel HSL do Lightroom para aumentar o contraste das suas imagens em preto e branco. Por que nós devemos fazer isto? Existem vários tipos de contrastes numa cena. Quando você olha para uma cena, você consegue diferenciar os objetos que estão ali, os elementos que estão ali, por causa do contraste entre eles. O contraste mais importante, mais conhecido, é o contraste tonal. Ou seja, um objeto mais claro, um objeto mais escuro, um fundo escuro, um objeto claro, e você consegue diferenciar os objetos nessa cena. A questão é que esse não é o único tipo de contraste que existe. Você pode ter, por exemplo, um contraste cromático. Isso significa o quê? Significa que você consegue diferenciar os objetos que estão na cena por causa do contraste de cor entre eles. Um objeto é vermelho, o outro é verde, o outro é amarelo, o outro é azul, e você consegue perceber a diferença entre eles. Acontece que quando você converte uma imagem para preto e branco, você perde esse contraste cromático e fica só com o contraste tonal. Então, cores que são diferentes, mas possuem luminosidade parecida, na conversão para PB, viram praticamente o mesmo tom de cinza. Então, aquele contraste de cor que você tinha na imagem colorida, se perde na imagem PB. Antigamente, na época do filme ou da película, como é que se fazia isso? O fotógrafo, quando sabia que ia fotografar uma cena em que ele perderia o contraste de cor, e isso prejudicaria a imagem dele, ele utilizava um filtro colorido. Por exemplo, eu vou fotografar o céu, por exemplo, e eu sei que as nuvens brancas contra o céu claro, no PB vai praticamente sumir esse contraste. Então o que ele fazia? Ele pegava um filtro, por exemplo um filtro vermelho, e colocava diante da câmera, ou um filtro amarelo. O que esse filtro faz? Esse filtro permite que a luz amarela passe, as luzes próximas do amarelo passe, e as luzes próximo de azul não passem, sejam bloqueadas por esse filtro. Então a luz branca, como ela contém todas as cores, ela passa e fica clara. A área azul da cena, a luz daquela área não ultrapassa e aquela área escurece, aumentando o contraste tonal do céu. Então eles utilizavam filtros coloridos para controlar quais cores iriam clarear na imagem e quais iriam escurecer para aumentar o contraste tonal. Então isso é que nós vamos ver hoje utilizando o painel HSL do Lightroom. Beleza? Então vamos nessa. Então pessoal, eu selecionei uma foto aqui bem característica para mostrar esse efeito da remoção do contraste de cor de uma cena e o que acontece, tá? Antes de fazer qualquer coisa na minha imagem, eu fiz a seguinte alteração no Lightroom para que esse tutorial ficasse mais explicativo. Eu fui em editar preferências, na aba pré-definições, e desativei essa opção que vem ativada por padrão. Aplicar mistura automática ao converter para preto e branco pela primeira vez. Se essa opção estiver ativa, e eu recomendo até que você deixe ativa, não tem por que desativar, eu só desativei para mostrar para você aqui nesse tutorial de forma mais didática. Se essa opção está ativa, quando eu converto a imagem para preto e branco, o Lightroom analisa as cores da minha imagem e automaticamente aplica uma série de ajustes aqui no painel HSL, tá? Então ele vai detectar as cores da imagem e fazer ajustes de forma a você ter um pouco mais de contraste na sua imagem PB. Eu desativei porque eu quero mostrar para você o efeito dessa remoção de contraste. O que acontece quando a gente converte para o PB puro e simples. Esse ajuste automático do Lightroom às vezes é bom, às vezes não é. Então normalmente você ainda assim, mesmo com ajuste automático, é ideal que vá até o painel HSL e faça os seus próprios ajustes, tá ok? Nós temos um artigo muito bacana no nosso site, no Lightroom Brasil, sobre PB, falando sobre aumento de contraste e coisa e tal. Então nós não vamos falar do painel Tom nessa imagem aqui nesse tutorial. Isso, se você quiser, você pode ver o artigo ou pode dar uma olhada
no nosso vídeo sobre controle de tons, que vai estar linkado aí embaixo também. O que importa saber aqui sobre tonalidade é que o PB normalmente pede um pouco mais de contraste do que uma foto colorida. Exatamente porque esse contraste cromático vai embora. Então você acaba tendo que compensar um pouco com o contraste tonal. Tá? Então é normal que os seus ajustes de tom para uma imagem PB vão ser um pouco mais agressivos do que numa imagem colorida. Mas o que nós estamos falando aqui, agora nesse vídeo, é sobre cor. Então eu vou pegar essa imagem aqui e eu quero que você repare principalmente nesse painel bonito e colorido que está atrás de mim aqui na cena. A hora que eu converto a minha imagem para PB, olha o que acontece. O painel praticamente desaparece, praticamente perde a cor totalmente. Tá? Perde a cor não, perde o contraste totalmente. A cor é óbvio que perde, né? Nós estamos convertendo para preto e branco. Então ele perde o contraste, tá? Olha, a cor tinha um contraste bem forte aqui entre as pétalas das rosas e o fundo e as linhas, e quando eu converto, esse contraste se perde. Eu vou salvar esse momento do histórico aqui no antes, para fazermos um antes e depois, tá? E aí, agora então nós vamos para o painel HSL, que agora ele se torna o painel PB. O que esse painel faz agora aqui na imagem PB? Ele faz o efeito similar ao filtro que eu comentei na introdução desse vídeo. Ou seja, eu escolho quais cores a luz vai passar pelo meu sensor, vai chegar na imagem, ou seja, quais luzes vão clarear, quais cores vão clarear, e quais cores vão ser filtradas, ou seja, quais cores vão escurecer na minha cena. Então, por exemplo, se eu quero que as minhas flores aqui atrás se destaquem contra as linhas, eu posso escurecer as linhas. Qual era a cor original da linha? Era um ciano, um verde. Então, se eu escureço aqui o ciano, ó, eu recupero aquele contraste e a definição das flores que tinha aqui atrás. Se eu quiser escurecer a grama, por exemplo, eu posso escurecer o verde. Se eu quiser clarear minha mochila e coisa e tal, eu sei que ela está no azul. Eu sei que ela é azul. Então, olha só, eu consigo controlar a luminosidade da minha cena, controlando, filtrando as cores. O legal do Lightroom é que você pode fazer coisas que são praticamente impossíveis utilizando apenas filtro. Por exemplo, clarear o azul e escurecer o azul piscina, com filtro não dá, são cores muito próximas. Mas no Lightroom você consegue fazer isto, tá? Digamos que eu quisesse, por exemplo, inverter, que eu quero as flores escuras e as linhas claras. Eu posso clarear o azul piscina e escurecer o laranja para escurecer as flores. Mas sempre que a gente tiver um retrato, sempre que tivermos pessoas na foto, precisamos tomar muito cuidado em mexer o vermelho, o laranja e o amarelo, que são cores que normalmente afetam a tonalidade da minha pele. Então tome bastante cuidado ao mexer nessas cores em imagens PB, que tenham retratos, que tenham pessoas nela, tá ok? Você pode inclusive utilizar essas cores para controlar o contraste no tom da pele da pessoa. Então se eu quiser clarear o tom da pele, eu posso mexer no laranja, posso escurecer o vermelho para ter um pouco mais de contraste e coisa e tal. Então você pode fazer esses ajustes também para trabalhar o tom da pele da pessoa. Vamos fazer aqui o ajuste com azul piscina de novo. Vamos fazer aqui clarear um pouco o azul, escurecer um pouco o verde. E podemos fazer, para finalizar aqui agora, um antes e depois, para você ver a diferença entre a conversão direta para PB e a conversão utilizando o painel HSL para controlar a forma como as cores serão interpretadas no PB. Entenderam? É isso aí, espero que vocês tenham entendido a importância de se utilizar o painel HSL na conversão de uma imagem para PB. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você curtiu, pode dar um joinha aí embaixo para sempre apoiar o canal. Pode se inscrever no canal para receber as novidades o tempo todo, sempre que sair um vídeo novo. E principalmente, pode ir curtir com a gente lá no grupo Lightroom Brasil no Facebook. O link vai estar aí embaixo, você pode ir lá participar. Tem muita gente bacana, você pode tirar dúvidas, você pode bater papo, pode mostrar os seus trabalhos e tudo mais. Beleza? Valeu e até a próxima!